E louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Convido você a abrir a palavra de Deus ao livro de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 19. Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 19. Esse mês de junho, nós estamos tratando da necessidade do discipulado na igreja. E isso é algo muito importante, isso é algo que não é negociável, isso é algo em que nós precisamos ter desejo de encher as nossas vidas com o conhecimento e o aprendizado que vem do Senhor. Então, o texto aqui é um texto muito conhecido. Eu acho que ele já foi pregado aqui durante o mês de maio e agora em junho, mais de uma vez o mesmo texto. Mas cada vez que nós abrimos a palavra de Deus, cada instante que nós examinamos as Escrituras, a gente encontra ensinos e mais ensinos e mais ensinos, porque a palavra de Deus ela é inesgotável em ensinos. Aliás, a palavra de Deus ela é o almanaque da nossa vida. Ela é a direção que nós precisamos ter nessa caminhada cristã. Você que ainda não tem Jesus no seu coração, que ainda não alcançou a graça de entregar sua vida para Jesus, veja que Jesus ele tem algo fantástico e maravilhoso para você. Não existe caminhada sem Jesus. Não existe salvação sem Jesus. Muitos de nós, ao longo de nossas vidas, ficamos presos, agarrados e alicerçados na religiosidade. Mas nós precisamos soltar isso. Nós precisamos nos desvencilhar disso e focar em Jesus, procurar Jesus, colocar a vida nas mãos de Jesus, porque só em Jesus tem a salvação eterna. Só em Jesus tem a presença de Deus. Ah, mas tem santo A, santo B, santo C, todos aqueles que fazem a vontade do Senhor e entregam as vidas para o Senhor são santos, santos e santos. Não porque nós queremos ser bons, não porque a gente diga sou melhor, não, mas é por causa daquele que nos salvou que as nossas vidas são transformadas. A santidade que nós buscamos, lutamos e almejamos, ela vem porque o Espírito Santo do Senhor habita em nossas vidas todos os dias. Amém? Então, que a gente procure, que você que não conhece Jesus, ao final desse culto pode até me procurar para que a gente possa estudar a palavra, para que a gente possa buscar aqui nessa palavra bendita, transformadora, o que Jesus quer para a sua vida, o que Ele quer para as nossas vidas. Todos aqueles que já são servos sabem disso, porque antes nós vivíamos desgarrados, mas hoje nós estamos na presença do Senhor para a glória dEle. Antes nós fazíamos a vontade da carne, hoje nós fazemos a vontade do Espírito. Então que Deus abençoe e que a sua vida possa ser uma vida entregue nas mãos de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz assim, Jesus falando para os seus discípulos, ele diz assim, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavra do Senhor Jesus. Palavra do Senhor. Hoje nós vivemos momentos no nosso século, no nosso cotidiano, onde muitos se declaram evangélicos. Onde muitas pessoas dizem, eu sou evangélico. Eu mudei minha vida. No sentido amplo, geral, evangélico significa seguidor de Jesus, segundo os evangélicos, são aqueles que seguem a Jesus. Mas uma coisa que nos entristece é que, na verdade, são raros casos de indivíduos que se dizem cristãos. Eles dizem que são cristãos, mas as suas práticas são de pessoas incrédulas. Ou seja, eles estão participando às vezes no culto, na celebração ao Senhor, mas a vida lá fora é contrária àquilo que ele professa na igreja. Isso é algo preocupante. Mas onde está o erro? Onde está o erro de tudo isso? E eu digo, é simples. É porque nós não
entendemos ainda, vamos dizer, na sua totalidade, o que o Senhor espera, o que o Senhor quer que nós façamos. Ou seja, ao que nós fomos chamados? Deus nos chamou para algo, mas para quê? Qual a missão nos foi confiada? Qual missão o Senhor colocou em nossas mãos? Às vezes nós agimos como se a ordem de Deus fosse apenas sugestão. Está entendendo? Às vezes acontece assim. Não é assim. Porque na realidade ele não está dizendo, quando você puder, você vá. Não, ele está dizendo ide. Ele está dizendo vá. Mesmo que a leitura aqui de Mateus 28, né, versículo 19 e 20, ela seja uma leitura superficial, nós podemos entender que a nossa missão é fazer discípulos, é pregar o evangelho, é ensinar as boas novas do Senhor, é levar essa palavra bendita, maravilhosa e eterna àqueles que precisam, àqueles que necessitam. Amém. Mamãe, sente aqui de lado da Fatinha. Aqueles que não conhecem, essa aqui é Dona Lucimar, minha mãe, completou essa semana 84 anos. Abrindo aqui um parêntese na mensagem. Estou muito feliz por ela estar aqui, eu convidei, ela veio. Essa guerreira lutou 10 anos para que eu pudesse me converter. 10 anos não são 10 dias. E eu louvo a Deus pela vida dela. Porque eu digo para toda a igreja, penso num cara ruim. Mas o Senhor conhece todas as coisas. Voltando aqui. Então nós fomos chamados para sairmos do comodismo. Nós não fomos chamados para estar na multidão, para sair da multidão. Porque quando nós saímos da multidão, sabe o que é que acontece? Nós vamos aos pés de Jesus. E ao estarmos nos pés de Jesus, nós começamos a falar o linguajar da igreja. Nós começamos a colocar no nosso coração o desejo de fazer aquilo que o Senhor nos ordena fazer. E aqui, nesse texto, Jesus ele está dizendo, ide portanto, façam discípulo de todas as nações. É uma mensagem em que nós não podemos nos esquecer, porque nós fomos chamados a isso. Mas é necessário que a gente abra o coração. É necessário que a gente tenha um desejo de fato e de verdade fazer isso que o Senhor está nos chamando a fazer. Fazer a vontade de Deus, eu sei que é difícil, porque nós temos que matar a nossa. Mas eu digo para você, fazer a vontade de Deus é enlarguecer a vida. É trilhar um caminho para a vida eterna com Ele para todo sempre. Aqueles que obedecem chegarão na presença do Senhor. Nós fomos chamados a uma responsabilidade e precisamos cumprir essa responsabilidade. E essa responsabilidade é de todos nós. Não é de pessoas a pessoas separadas, não, é de todos nós. Ele disse, ide. Ele está falando que todos devem ir. Que todos devem fazer discípulos, que todos devem pregar o evangelho, que todos devem ensinar, que todos devem discipular. É isso que o Senhor está dizendo aqui nesse texto. Ide, ide. Mas é os pastores que têm que ir. Todos nós somos pastores do Senhor. Quando Jesus chega na sua vida, e você entende essa responsabilidade, você se coloca na condição daquele que ensina, daquele que se preocupa, daquele que leva o evangelho. Isso é responsabilidade nossa. Pregamos, batizamos, discipulamos, todos nós passamos e estamos passando por esse trilho. Alguns já passaram, mas outros ainda estão caminhando por esse trilho da responsabilidade, o trilho do discipulado. E se você ainda não passou por ele, por esse discipulado, você só será um discípulo. Você só será um discípulo, de verdade, quando você aprender a obedecer, quando você aprender a confiar, quando você aprender a reverenciar aquele que salvou a sua vida, aquele que é o dono de todas as coisas, que é o Senhor Jesus. O discípulo faz discípulo, esse é o tema da nossa missão. Já está aqui? O discípulo faz discípulo.
Nós vamos aprender, à luz da palavra de Deus, de como agir assim. Como dar passos nessa evolução. Como dar passos nessa direção. Nós fomos colocados diante de Jesus por alguém que um dia já tinha no coração o desejo de discipular, o desejo de ensinar, o desejo de pregar. E o que significa ser um discípulo? O que é um discípulo de Cristo? Em primeiro lugar, à luz desse texto, atente bem para essa verdade. O que é um discípulo? É aquele que obedece ao seu mestre. Todos nós que somos servos do Senhor, já entregamos a vida para Jesus, nós precisamos e devemos obedecer ao mestre. Não existe uma igreja forte, não existe uma igreja que cresça, se os seus membros não forem discípulos obedientes ao Senhor. Deus só derrama graça naqueles que são obedientes. Aliás, aqueles que são obedientes têm longevidade na sua vida. Porque Deus se alegra daqueles que são obedientes. A passagem de Mateus 28, versículo 20, define que devemos ensinar e obedecer os que Jesus tem nos colocado diante de nós. Devemos ensinar tudo quanto Ele tem dito. O discípulo, ele é um aluno, ele é um aprendiz. E sendo um aluno, sendo um aprendiz, ele aprende fácil. Às vezes nós achamos que não vou ensinar não, porque o irmão aí é meio, sei lá, ele tem a mente muito fechada, talvez. Não, ele aprende. Como é que nós pregamos o evangelho a alguém que não conhece Jesus? É falando da palavra, porque quem vai convencer é o Espírito Santo, não sou eu, não é você, não é nenhum de nós. Da mesma forma, com o discípulo. Formar um discípulo é ensiná-lo a aceitar disciplina, em primeiro lugar aqui. É ensiná-lo a aprender. Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Eu convido você para vá lá em Hebreus comigo aí, por favor. Hebreus capítulo 8. Capítulo 12, desculpe, Hebreus 12. Versículo 8 ao versículo 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Está vendo aí? Deus, ele nos corrige, e formar um discípulo é ensiná-lo a aceitar isso, porque não existe uma igreja, vou dizer de novo, não existe uma igreja que cresça se ela não for obediente ao Senhor. Nós precisamos ensiná-lo a ser capaz de ouvir e aceitar lições de humildade. É isso que nós precisamos fazer. Aliás, todos nós somos iguais diante de Deus, e precisamos caminhar na estrada estreita da humildade. É isso que nós precisamos fazer. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 em diante, ele junta todos os seus discípulos, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Veja que Jesus, o Filho de Deus, o Senhor de todas as coisas, mas ele se cinge com uma toalha, ele pega uma bacia e começa a lavar os pés daqueles homens. E ali ele dá uma lição de humildade fantástica. Quando chega no final, Pedro até diz: Senhor, eu não quero que o Senhor me lave não. Aí ele vai dizer assim para Pedro: se você não participar disso, você não tem parte comigo. Aí Pedro até diz assim para ele: então Senhor, me banha todo. Ele diz: banho você já tomou, só precisa lavar os pés. Mas ele faz isso mostrando a necessidade de sermos humildes. E ao final ele diz: vocês entenderam o que é que eu fiz? Vocês entenderam isso?
Então, façam uns aos outros. O que é que Jesus está dizendo ali? Que nós somos servos. Que eu e você somos servos. Que nós somos aqueles que estamos aqui para servir uns aos outros. Aliás, foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Foi para isso que o Senhor veio. Formar discípulos é ensiná-los a não ser cheios de não me toque. Às vezes você tem alguém na igreja que você caminha com ele e você vai exortar em alguma coisa, o camarada já ficou chateado com você. Não! Nós precisamos ensinar que não pode ser super sensível. Há momentos de sensibilidade, quando é com o outro, sim. Mas quando nós somos chamados a uma responsabilidade, se essa sensibilidade que está em nós, ela for acima do normal, nós vamos ficar chateados com quem nos chamou a atenção. O discípulo, ele precisa aprender o que é humildade. Formar discípulo é ensiná-los que pregar o evangelho é prioridade da igreja e ele é a igreja. Você é discípulo de Jesus? Pois você precisa pregar o evangelho, porque é uma responsabilidade sua. Pregar é algo que nós precisamos fazer sempre. Ensinar discípulo é ensinar ele de como Deus é e como o homem é, ou como o homem deve ser. Porque na realidade Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é aquele que merece a nossa reverência, a nossa exaltação, a nossa adoração. Colossenses capítulo 2, versículo 9 vai dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele é o ser superior acima de todos nós. O discípulo, quando nós formamos ele, nós precisamos ensinar quem é Deus e quem é o homem. Quem é o homem é aquele pecador que necessita de Jesus, que precisa estar nos pés de Jesus, que ele não tem salvação com Jesus, que ele precisa confessar aos Jesus os seus pecados para alcançar a salvação eterna. O discípulo, quando nós formamos, ele precisa conhecer tudo isso. Mas também ele precisa entender que o homem deve ser cheio do Espírito Santo. Ele precisa entender que tem que buscar perdão de Deus sempre. Ele precisa entender que não pode anular a sua cruz. Mas como é que ele vai entender? Quando nós ensinamos, quando nós fazemos esse discípulo. Ele precisa entender a ser destemido, porque aqueles que são destemidos pregam o evangelho. Ele precisa entender que deve pregar sem medo e deve ter o evangelho como estilo de vida. Aliás, foi pregado aqui, acho que eu preguei no mês passado sobre esse assunto, o evangelho como estilo de vida. Então, formar discípulos é ensiná-los a ser parecidos com Jesus. Como Jesus era? Jesus amava as pessoas, então nós precisamos amar as pessoas. O discípulo precisa amar as pessoas, nós precisamos ensiná-los a fazer assim. Não se prega o evangelho sem amor. Se nós não amarmos, se não tivermos esse vínculo de amor no nosso coração, a gente não prega nem para a nossa família, para os nossos filhos, para a esposa, para o esposo, para o pai, para a mãe. Precisamos amar acima de todas as coisas. Precisamos nos importar com as pessoas. A dor dela precisa ser a minha dor, a necessidade dela precisa ser a minha necessidade, porque eu vou olhar para o ser humano não como alguém distante, mas como alguém que poderia ser eu no lugar dela. Essa é a verdade. Então, formar discípulos é ensiná-los a ser parecidos com Jesus, ensiná-los a ser misericordiosos, ensiná-los a sempre buscar a paz, aborrecendo a discórdia. Se a igreja é cheia de discípulos que buscam a paz, essa igreja cresce com passos largos. Amém? Porque a paz, quando reina, é sinal que o amor de Deus é derramado no coração de todos eles. É assim. Fazer discípulos é ensiná-los que
Em Cristo há verdadeira liberdade. O mundo fala que, eu vivo minha vida do jeito que eu quero, eu sou liberto, eu vou para canto tal, canto não sei o que, eu faço da minha vida o que eu bem quiser entender. Coitado, está escravizado no pecado. Ele pensa que está liberto, mas ele não está. Aqueles que estão algemados em Jesus são libertos. E sabe por quê? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Cristo Jesus, a verdade absoluta de Deus. Se você se encontrar com Jesus, você vai ser liberto. Às vezes nós pensamos que vamos entregar a vida para Jesus e agora pronto, a minha vida vai se transformar em algo monótono, eu não vou poder fazer mais o que eu quero, eu não tenho liberdade. Não, é engano. É o inimigo que nos engana, que quer colocar isso diante de nós. Quando você está em Cristo, aí é que você tem liberdade. Você tem liberdade de professar o nome de Deus do jeito que você imaginar e quiser, porque precisa ser assim. Você tem liberdade de ser um pai melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Você tem liberdade de obedecer ao Senhor da sua vida. Para que coisa melhor que isso? Mas que quando está no mundo, a nossa liberdade é resumida, a gente pensa que tem, mas não tem. Não tem. Porque o pecado nos mata, o pecado nos enterra. E reforçando esse versículo de João 8,32, Jesus disse algo mais fantástico ainda no versículo 36 do mesmo livro. Ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus nos libertar, nós seremos livres. Livres, livres. Fazer discípulos é ensiná-los que Jesus mostra que há opções. É interessante isso aqui. Porque Jesus, ele não pega no seu braço a força e ele leva. Não. Não. Ele mostra e ele diz: olha, tem dois caminhos para você. Tem um caminho muito largo. Tem um caminho aí que muitas pessoas estão entrando por ele. E vai aí é de enxame mesmo. Porque aí é onde entra aquela história do camarada dizer: a minha liberdade é fazer o que eu quiser. Então o camarada entra nessa estrada. Mas Jesus, ele nos adverte. Ele diz: mas essa estrada é caminho de morte. Porque aqueles que entram por ela vão ter morte eterna. Mas não para aí. Porque também tem uma estrada estreita. E que estrada estreita é essa? Caminho da salvação. São poucos os que acertam por ela, diz o Senhor Jesus. O caminho é estreitinho. São pouquíssimos que vão por ela. Mas ao final é caminho de salvação. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Se você quiser conferir. Então é isso. Fazer discípulo é isso. É entender que há estradas, que há caminhos e que nós podemos escolher. Sabe, a sua vida é um espelho para aqueles que querem ser discipulados. Você que é servo, você que é crente. Então, nós precisamos entender muitas coisas na palavra de Deus. Porque nós não caminhamos por caminhar. Nós não estamos aqui por estar. Tem propósito. E Jesus está dizendo aqui nesse texto: façam discípulos. Façam discípulos. Uma segunda lição aqui é que o discípulo é aquele que também aprende com exemplo. Com exemplo. É interessante que se nós ensinamos e queremos formar discípulos, nós precisamos dar testemunho e nós precisamos exemplificar as pessoas com a nossa vida. Fazer discípulo é ter uma vida em Cristo como o maior exemplo da caminhada. Aí nós vamos fazer discípulos. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, ele ensina a Timóteo algum dos fundamentos de um discípulo. O discípulo que precisa ou que quer formar um outro discípulo, ele precisa, na realidade, vamos dizer, ensinar aquilo que ele aprendeu da palavra de Deus.
Olha o que é que o apóstolo Paulo aqui diz, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, o próprio Timóteo. Ele diz: o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isto mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, se eu aprendo com Jesus, eu preciso ensinar a você, para que você também aprenda com Jesus, e para que você também ensine outras pessoas que têm coração voltado para Deus, para aprender com Jesus, e isso se torna um ciclo. E quando esse ciclo continua, meu irmão, não tem espaço para o inimigo entrar. Não tem. Porque Satanás ele vai sempre ficar do lado de fora. Não quebremos esse ciclo de aprendizado. Porque em Jesus, nós somos fortalecidos todos os dias. O exemplo que nós precisamos daqueles que ensinamos, precisa ser um exemplo de retidão, um exemplo de dignidade, um exemplo de servos autênticos do Senhor. Paulo ensina Timóteo, e ele esperava que Timóteo passasse essa fé adiante. Ele esperava que Timóteo ensinasse esse evangelho às gerações futuras. Meu irmão, escute bem aqui uma coisa. A nossa vida está passando. Ontem nós éramos jovens. Hoje nós estamos maduros, estamos amadurecendo. Daqui a pouco nós estamos velhos. Eu não sou velho ainda, mas daqui a pouco eu vou estar velho. A minha mente diz também que eu sou jovem. Isso é interessante. Se a sua mente disser para você que você envelheceu, você começa a envelhecer da noite para o dia. Então, quando nós olhamos a nossa caminhada, nós percebemos que muita coisa já ficou para trás. Mas, escute bem uma coisa aqui. O legado que eu vou deixar nessa vida, qual vai ser? De alguém que só fez besteira? De alguém que não se aproveitou nada? Não. O legado que nós precisamos e queremos e devemos deixar é aquele legado que conduz as pessoas à presença de Jesus. Isso é fazer discípulo. Porque você faz discípulo com a sua vida, você faz discípulo com a sua história, você faz discípulo com as suas palavras. A vida do apóstolo Paulo era exemplo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha que coisa linda aqui. Qual de nós hoje pode dizer isso? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é fantástico. Porque quando nós imitamos o Senhor, as pessoas olham para nós e querem ser como nós. Porque não se engane, meu amado e minha amada, não se engane. Quem está lá fora vivendo pecado, quem está lá fora com a vida desgraçada, ele quer sair, mas ele não tem força. Quando ele olha para você, ele quer ser como você, mas ele não consegue. Quando ele olha para você e diz: puxa vida, como eu queria ser como essa pessoa, como eu queria sair daqui, como eu não queria mais ser drogado, como eu não queria mais ser aquele camarada que vive nas calçadas bêbado, como eu não queria mais ser alguém que rouba, que mata, como eu queria sair disso, mas ele não sai, porque ele não tem força, porque ainda não se pregou o evangelho para ele, porque ele não conheceu Jesus ainda. As pessoas querem se mudar, elas querem sair disso aí, mas elas não conseguem. Formar discípulo é dar exemplos com a própria vida. As pessoas vão olhar para você. E sabe por quê? Porque você é a primeira Bíblia que o mundo lê. Se você disser assim para um camarada: olha, está aqui a Bíblia, a palavra de Deus para tu estudar, ele vai encostar para um canto. Mas quando você dá exemplo de crentes reais, verdadeiros, fervorosos, cheio de amor, cheio de misericórdia, que se preocupa com as pessoas, ele vai olhar para você e vai dizer: puxa vida, Jesus muda mesmo, porque eu conheci ele, mas ele não é mais como ele era antes. Sabe o que é isso? Exemplo de vida. A sua vida precisa ser exemplo, senão você não forma discípulos. Uma terceira e última lição aqui desse texto é que o discípulo, ele é capaz e pode ser preparado para a obra. Se você é um discípulo de Jesus, você pode ser preparado para essa obra maravilhosa. Você precisa abrir o coração para o Senhor e deixar Deus mergulhar na sua vida. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Timóteo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqueles que querem
Eles aprendem. Eles podem aprender. Eles são capazes. O discípulo precisa aprender como discipulador, que a palavra de Deus ela é útil, e com ela há aprendizado. Meu irmão, por favor, você que é crente, não ande aí procurando respostas em televisão, procurando resposta para algum problema que você está vivendo em frases. Não! A resposta está na palavra de Deus, porque ela é útil para o ensino. Ela é útil para o ensino. E nós precisamos abrir o coração para isso. Ela é útil para o aprendizado. Todo o ensino da sua vida está na palavra de Deus. Todo, absolutamente todo. Uma coisa interessante, a gente precisa estudar para aprender, para ler e tal, isso é normal, o alfabetismo nosso, né? Tinha um irmão na igreja, aliás, ele ainda é servo do Senhor, está na igreja para a honra e glória de Deus. Ele não sabia ler. Ele não sabia. Aí ele se converteu. E ele disse que o maior desejo dele era ler a Bíblia, ele não sabia ler. Sabe o que foi que ele fez? Ele pediu a alguém para dizer como é que ele junta essas palavras para ler. E alguém disse. Aí ele começou a ler devagarzinho. Ele aprendeu a ler, lendo a palavra de Deus. Está vendo aí? Como a palavra de Deus serve para o ensino? Serve. Ele aprendeu a ler, lendo a palavra de Deus. Ele não sabia ler. Aí ele não conseguia escrever. Aí ele foi para a escola, fez um supletivo e aprendeu a escrever. Mas quando ele chegou lá, ele já sabia ler. Oh, glória. Oh, Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus bendito. É assim que Deus faz, porque a sua palavra ela é ensino para a vida. A palavra de Deus ela é repreensão. E entenda que à luz dessa palavra, Deus poderá repreender, se necessário, a nossa vida. Às vezes tem exortações, tem coisas que estão dizendo não faça, porque você vai cair nisso aqui, e a gente fica chateado. Tem pessoas que até saem da igreja porque não querem colocar essa palavra como credo e da sua fé. Mas Deus está ensinando. Só erra se quiser. Só erra se quiser. Porque Ele está dizendo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Como eu já citei aqui. Com essa palavra também, aprende-se a correção. Quantos de nós muitas vezes não precisou de correção diante de Deus? Muitas vezes precisamos. Agora mesmo, nós temos a oportunidade de sermos corrigidos por Deus, se nós colocarmos a nossa vida diante dele, só muda em mim aquilo que precisa ser mudado, e Deus fará. O discípulo ele aprende sobre a educação na justiça divina. O crente precisa ser educado e praticar a justiça de Deus. Você já imaginou aquele camarada que chega bruto, que não sabe conversar com ninguém? Não. Porque tem, irmãos, tem muito crente aí que você fica perto dele, você fica mais bruto do que ele, porque você vai querer revidar o que ele está dizendo com você. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa ser maleável, precisa ter coração e mente voltada para entender o que Deus está falando e se preocupar e lidar com as pessoas, saber falar com as pessoas. Eu costumo dizer que todo crente, ele tem um pouco de psicologia nele, precisa ter. Porque o maior psicólogo do mundo é Deus. E nós estamos servindo a Ele. E a sua palavra, ela é derramada nos nossos corações. E todo dia, nós aprendemos com Ele. E precisamos estar atentos a toda a sua verdade. Então, fazer discípulo é altamente importante. E nós não podemos desconsiderar isso. Porque é responsabilidade minha e sua, igreja. Amém? Esse amém foi fraco, amém? Isso. Quando nós dizemos amém, Deus está dizendo, realmente eles querem e eu vou derramar. Deus vai derramar isso na sua vida. Então, eu quero encerrar aqui, deixando 3 aplicações para as nossas vidas, que elas são altamente importantes na nossa caminhada. Primeiro, fazer discípulo é imperativo. Olha o que eu disse no começo, Jesus não está dizendo, se você puder, você faça discípulo. Quando você puder, você faça discípulo. Se você não puder agora, você faz depois. Não, ele está dizendo, ide, fazei discípulos de todas as nações. É uma ordem de Deus, e que não precisa nos incomodar todos os dias. É uma ordem de Deus.
ele, apesar disso ser uma ordem, é algo que precisa nos confrontar, é algo que precisa mexer com a gente, nos incomodar, essa é a palavra certa. Segundo, como aplicativo para as nossas vidas, é que nós precisamos cuidar daqueles que são novos na caminhada. Ensine. Mulheres, ensine as novas convertidas. Homens, ensine os jovens novos convertidos. Porque a minha experiência de vida eu preciso passar para eles. A sua experiência de vida como mulher você precisa passar para ela. Aquilo que você aprendeu ao longo do tempo com a palavra de Deus, eduque as novas com relação a isso. Isso é importante. Todo aquele que o Pai me der, disse Jesus, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Essa verdade precisa ser viva no nosso coração. Quando Deus coloca alguém diante de você, é para que você possa cuidar, porque Ele sabe que você pode cuidar. Precisa ser assim. E por último, é que Jesus não está longe, Ele é presente na nossa vida todos os dias. Veja que aqui no versículo ele vai dizer, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus é com você, Jesus é com a sua casa, Jesus é com a sua vida, Jesus é com seus pensamentos, Jesus é com seu corpo, Jesus é com você todos os dias da sua vida. Nós só precisamos abrir os olhos para ver isso, nós só precisamos erguer os olhos e dizer, ó Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor é presente, porque é de verdade, Jesus não está longe, Ele não está longe, Ele é presente. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e depois da consumação dos séculos, Ele vai estar conosco todos os dias, na glória para a honra de Deus Pai. Fazer discípulos é importante, mas eu espero que todos vocês sejam e cheguem à plenitude do discipulado. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês e que a graça dele seja sobre nós todos os dias. Eu vou agora orar, encerrando a mensagem, mas eu vou pedir a você que não se levante do seu canto quando eu terminar de orar, porque nós vamos ter aqui uma bênção matrimonial de um casal maravilhoso, que nos enche de alegria por eles estarem aqui. É a Ângela e o Roberto. E eu sei que Deus, Ele trabalhou e tem trabalhado na vida deles, e hoje aqui o Senhor vai abençoar esse relacionamento. Então nós vamos orar agora. Eu peço, Ângela, que você vá ali, lá onde o Wagner está, porque você vai vir dali para cá, certo? E daqui a pouco eu chamo o Roberto aqui. Mas vamos orar. Ó Deus, louvado meu Pai para todo sempre seja o teu nome bendito, eterno e precioso. E eu te peço, soberano Deus, que o Senhor, na sua graça infinita, bendita e misericordiosa, abra, Senhor, o coração de toda a tua igreja, a mente de toda a tua igreja, para que essa verdade, ó Deus, do discipulado seja algo vivo